E aí, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal, eu sou o Gabriel e hoje nós vamos falar dos piores álbuns do ano para a crítica. Pois é, 2021, graças a Deus, foi um ano que os discos subiram de nível bruscamente. Nós não tivemos álbuns que amarelaram notas, nós tivemos pouquíssimos artistas que entregaram trabalhos que realmente receberam críticas duras. E assim, hoje a gente vai falar deles, mas isso só mostra que os artistas estão cada vez mais preocupando em elevar o nível das suas músicas. E se Deus quiser, daqui a uns anos nós só vamos ter notas verdes, porque o mundo melhorou muito nesse aspecto de narrativa e criação musical. Antes da gente começar, é o seguinte: se você não é inscrito aqui no canal, por favor, se inscreve e vem fazer parte da nossa comunidade. Aqui eu falo de música pop e de outros assuntos relacionados e vai ser incrível ter você aqui com a gente. Eu também lancei recentemente a loja oficial de camisetas aqui do canal e tem várias estampas lá inspiradas pelos artistas que eu trago aqui. Eu vou deixar algumas passando para vocês poderem ver, mas vai conferir lá no site que tem muitas opções. O link tá fixado aqui no topo dos comentários, quanto também na descrição do vídeo. Vamos começar com a primeira pessoa da nossa lista, que é uma artista lendária e que depois de 20 anos ela lançou o seu primeiro disco de inéditas, que foi a Diana Ross, que lançou o disco Thank You. A Diana, gente, ela é a rainha da Motown. Ela foi um dos ícones quando se fala em música disco dos anos 80. Porém, no caso do álbum Thank You, já que ela é uma artista consagrada e tal, eles ficaram meio chateados exatamente por ser um disco de retorno da Diana que não acrescenta simplesmente em nada na sua discografia. Isso é uma coisa muito triste para os críticos. A NME disse: no final das contas, parece que todos os envolvidos no álbum Thank You referencialmente tentaram fazer o ideal platônico de um álbum da Diana Ross, mas em vez disso caíram na zona morta da artista de fim de carreira que lança álbuns agradáveis e não atualiza nem diminui o seu legado. O The Guardian comentou: o álbum parece uma prova de que Diana Ross poderia fazer um ótimo álbum se ela quisesse, se fosse conduzida com mais cuidado, ou uma parceria mais simpática, mas ela não foi. Esse é o resultado. Obrigado, mas não. Acima da Diana Ross, nós tivemos o Drake com o Certified Lover Boy, o sexto álbum de estúdio dele, que foi muito aguardado também depois dos seus últimos álbuns que receberam grandes aclamações. No caso desse disco, eles criticaram muito a forma confortável do que o Drake fez ali e como ele também desapontou os fãs que amavam ele como rapper. O The New York Times disse: esse álbum demonstra o quão sonoramente rigorosos são até mesmo as canções mais casuais do Drake, mas sua narrativa nem sempre resiste a um escrutínio rigoroso. Certified Lover Boy é seu álbum menos musicalmente inovativo, aquele que menos se esforça em termos um método novo, é simplesmente um disco padrão. O Rap Reviews disse: essa música é bege, vazia, e isso acaba frustrando o seu ouvinte de rap, porque não faz sentido esse negócio ser tão popular. Music OATM disse: mais um lançamento monótono e tedioso do Drake. O The Observer completa: as coisas começaram de uma forma promissora com ondulante poesia de champanhe refletindo habilmente sobre solidão, mas agora tudo simplesmente desaparece lentamente. Outra pessoa que foi duramente criticada nesse ano foi o Ed Sheeran com o lançamento do álbum Equals. Esse disco estava sendo muito esperado exatamente porque é o primeiro álbum depois que ele se tornou pai, é também o primeiro álbum que ele está fazendo dedicado sobre a morte do seu melhor amigo, então assim, tem toda uma narrativa muito especial sobre esse álbum, mas para a crítica especializada, esse disco foi o mais genérico possível. A Pitchfork comenta: ele se acomodou na zona de conforto das canções que assombraram os casamentos por muitos anos, como Two Step, em que ele canta Two Stepping with the Woman I Love. Mesmo no seu estado mais apaixonado, Ed Sheeran soa tão ameaçador como um pico de merengue. A confiança de Ed Sheeran é totalmente feita em clichês. A Consequence comentou: é estável, confortável e muito repetitivo. É basicamente um álbum inofensivo, o que talvez seja o pior de tudo. The New York Times completa: em última análise, não acrescenta nem subtrai na fórmula confiável para o sucesso que o Ed Sheeran sempre usa. É o som elegante da música em êxtase. A Rolling Stone termina o massacre dizendo: ele está igualmente enraizado na melodia da vasta escolha de composições básicas que o novo século simplesmente
simplesmente faz artistas criarem. Acima do Ed Sheeran com uma nota 55, nós tivemos aí o Coldplay com o álbum Music of the Spheres, que é o álbum de retorno deles às suas raízes mais pop, depois do elegantíssimo álbum que eles lançaram anteriormente, que até concorreu a Grammy. Na maioria das críticas, a gente vai perceber que o que eles não gostaram foi o fato do Coldplay se unir a artistas mainstream e criar canções chiclete, clichê para um público que, assim, não costuma consumir Coldplay. Isso que foi o lado frustrante para eles. Por mais que eu acho que o Music of the Spheres cumpre muito bem com o que ele se propõe, a crítica já não sente a mesma coisa. É um álbum conceitual que se recusa fundamentavelmente a se envolver em sua própria premissa. Em vez disso, a banda se desdobra em clichês líricos sobre amor e um eletropop amigável para arenas. O Chris Martin nunca foi conhecido como um compositor brilhante, mas suas letras são tão enfadonhas nesse projeto que chega a dar preguiça. O The Guardian disse: para ser justo, o Coldplay já voltou para o pop antes, no seu álbum A Head Full of Dreams de 2015, mas dessa vez o álbum soou tão deliberado e tão não orgânico que nem parece que foi feito por eles. A Spin comentou: esse álbum faz exatamente o que eles precisam, acertar 2 ou 3 mega jams de fácil digestão para alimentar a setlist do seu próprio show e os charts de sucesso. O resto do álbum, bem, é simplesmente um resto. Outra pessoa que lançou o álbum esse ano e dividiu opiniões foi o Kanye West com o álbum Donda. Muitas pessoas acharam o álbum genial, mas a crítica detestou o álbum, inclusive ele teve uma nota 0. O Independent UK diz: momentos resplandecentes, como a explosão de um segundo sol através de nuvens de tempestades escuras. Isso é tão raro que você basicamente sai do álbum com ele já esquecido. Mas envolvendo Marilyn Manson, Kanye West tentou isso de forma impossível. Donda deixa um gosto amargo na boca. Nenhuma batida boa consegue se misturar com os coros gospel que ele tentou usar para limpar esse lado podre do álbum. É literalmente 0 estrelas para nós. Esse foi a pior nota que a crítica especializada deu para um álbum em 2021. O The Guardian disse: o pior é que os melhores versos do Donda não vêm do Kanye West, mas sim dos featurings. Los Angeles Times disse: o álbum é descuidado, uma coleção confusa de pensamentos perdidos sobre a mãe, sobre divórcio, sobre Deus, sobre transtorno bipolar que ele chama da sua superpotência. Esse álbum, no final das contas, ele ficou com 53 no Metacritic, uma nota muito ruim. Mas ainda teve uma pessoa que conseguiu superar Donda com o pior álbum do ano, e foi o disco Georgie do Maroon 5. Esse álbum, gente, recebeu todas as críticas que recebeu exatamente pelo fato do Maroon 5 ter regredido como banda. Eles escolheram compositores grandes que entregaram músicas clichês e, assim, também não gostaram da forma que o Adam Levine tentou entrar um pouco com rimas de rap. Eles acharam muito ruim. O Sputnik diz: cada música sobrepõe o campo. Rap desajeitado do Adam Levine em canções de trap sinuosas e induzidas. E na maioria das vezes ele soa como um padrasto de meia idade tentando ser descolado para se dar bem com seu enteado. Pitchfork diz: o Georgie salta entre a névoa do eletropop difusa para balanços de casa tropical, uma aparência totalmente esquecível de Stevie Nicks. Está muito desordenado para aprofundar, muito mole para se tornar uma catarse. O The Independent UK diz: muitas dessas canções são hip hop light, incorporando batidas de armadilhas suaves, enquanto Adam tenta entregar letras do tipo de gagueira iniciada pelos primeiros rappers do SoundCloud. Realmente foi um disco meio intragável. Inclusive, a gente percebe que nem a banda promoveu direito esse projeto depois da enxurrada de críticas e do álbum ter oficialmente sido consagrado como o pior de 2021, ok? Por aqui a gente fica com o nosso vídeo. Eu quero saber de você. Alguns desses álbuns aqui vocês concordam, vocês discordam? Como vocês se sentem em relação a isso com as críticas que foram feitas? Comenta aqui pra eu saber a tua opinião, beleza? Um beijo e a gente se vê no próximo vídeo nosso. Aí.